A paz do Criador Yahweh, a paz do Salvador Yahusha, a todos. Mais um dia a qual o Yahweh nos reservou por intermédio de Yahusha para estarmos aqui juntos para mais um dia aprendermos por intermédio do Salvador Yahusha, né, e através das Escrituras. Então, hoje, né, o nosso Salvador e Mestre Yahusha, o nosso único pastor, né, vai nos trazer um entendimento da necessidade da gente continuar crendo na promessa que está sobre as nossas vidas, crendo sem desistir, crendo sem se precipitar e deixar que a sua fé esmoreça, ok? Então hoje nós vamos aprender a ter confiança por completo no grande propósito que o Criador Yahweh tem nas nossas vidas, independente dos tempos que se passar, dos meses que se passar, ou quem sabe até os anos que se passar, independente, este propósito vai se cumprir. Todo propósito que está sobre a sua vida, que está sobre a minha vida, que já foi assinado e decretado por Yahweh dos Exércitos, esse propósito vai se cumprir. Então vamos aprender hoje a ter esta paciência. Vamos lá? Então, vamos comigo lá em Gênesis 21, versículo 1 até o versículo 20. Gênesis, capítulo 21, versículo 1 até o versículo 20. Ok? Repetir para que vocês não se esqueçam. Gênesis, capítulo 21, versículo 1 até o versículo 20. Ok? Vamos lá. Yahweh visitou Sara, como dissera, e fez. Só neste começo já tem uma grande aprendizado e uma grande lição, a qual, com o decorrer da leitura, Yahweh vai nos explicar. Yahweh visitou Sara, como dissera, e fez por ela como prometera, como prometeu. Verso 2. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, já velho no tempo que Yahweh tinha marcado. Preste atenção. Verso 2, vou repetir o verso 2. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, já velho no tempo que Yahweh tinha marcado. Verso 3. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele completou 8 dias, como Yahweh lhe ordenou. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho. Prestem também e gravem o verso 5. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. Verso 6. E disse Sara: Yahweh me deu motivo de riso. Todos os que o souberem rirão comigo, se alegarão, né, com ela. Verso 7. Ela disse também: quem teria dito a Abraão
que Sara amamentaria seu filho, pois lhe dei um filho na sua velhice. Olha o que Sara está dizendo. Ela disse também: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria filhos, pois lhe deu um filho na sua velhice. Verso 8. A criança cresceu e foi desmamada, e Abraão deu uma grande festa no dia em que Isaque foi desmamado. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão da egípcia, prestem atenção. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão da egípcia, Agar, brincava com seu filho Isaque. Brigava com seu filho Isaque. E disse a Abraão: expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta serva não seja herdeiro com o meu filho Isaque. Eu vou repetir o verso 9. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão da egípcia, Agar, brigava com seu filho Isaque, duas crianças, não se esqueçam. Brigava com seu filho Isaque, e disse a Abraão: expulsa esta serva e o seu filho, para que o filho desta serva não seja herdeiro com meu filho Isaque. Verso 11. Esta palavra acerca de seu filho desagradou muito a Abraão. Mas Iau lhe disse: não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo que Sara te pedir, conceda, né? Faz. Tudo que Sara te pedir, faz. Porque é por Isaque que uma descendência perpetuará o teu nome. Verso 13. Mas do filho da serva, memorizem o que está escrito no versículo 13. Olha o que Iau está dizendo para Abraão: mas do filho da tua serva eu farei uma nação, do filho de Agar, né? O filho que ele teve com Agar. Mas do filho da serva eu farei uma grande nação, pois ele é de tua raça. Pois ele é de tua raça. Leva teu sangue, Abraão. Abraão levantou-se cedo, tomou o pão e um adre de água que deu a Agar. Colocou-lhe a criança sobre os ombros e depois a mandou embora. Ela saiu andando errante no deserto de Bersabeia. Preste atenção. Agar saiu andando com seu filho no deserto. Ela saiu andando errante no deserto de Bersabeia. Verso 15. Quando acabou a água do adre, ela colocou a criança debaixo de um arbusto. Verso 16. E foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco. Dizia consigo mesma: não quero ver morrer a criança. Sentou-se defronte e se pôs a gritar e chorar.
Verso 17. E ao ouviu, preste atenção, no verso 17, e ao ouviu os gritos da criança, e o anjo de Iau do céu chamou Agar, dizendo: o que tens, Agar? Não temas, pois Iau ouviu os gritos do menino no lugar onde ele está. Verso 18. Ergue-te, levanta a criança, segura-a firme, porque eu farei dela uma grande nação. Verso 19. E ao abrir os olhos de Agar, e ela enxergou um poço. E ao abrir os olhos de Agar, e ela enxergou um poço, foi encher o adre e deu de beber ao menino. Verso 20, para terminarmos a leitura. Verso 20. E ao esteve com ele, ele cresceu e resistiu no deserto e tornou-se flecheiro. Louvado seja Iau dos exércitos. Esta passagem, irmãos, está cheia de lições, está cheio de aprendizado para nossas vidas. Porque Iau deixou descrito tudo isso para que nós venhamos aprender com isso, por intermédio do Salvador Yahushua. Então vamos lá. Primeiro ponto. Lembra que no verso 1 está assim, no verso 1. Voltamos lá no verso 1. Verso 1. Iau visitou Sara, como dissera, né? E fez por ela como prometera. Fez por ela o que prometeu. Iau fez. Mas quando Iau fez o que ele tinha prometido, que era o filho a Sara, quando ele fez isso, Sara já estava avançada em idade. Na mente humana, com os olhos carnais que olhavam para Sara, todos desacreditavam que Sara poderia ainda gerar filho em seu útero. Uma mulher idosa, na sua extrema velhice, com os olhos carnais, com olhos humanos, ninguém acreditava que isso seria possível. Mas lembre o que está no verso 1. Iau disse e fez, como prometeu a Sara. Independente da idade dela, independente da velhice dela, o que Iau está querendo nos dizer? Não importa o tempo, não importa os anos, se ele decretou uma promessa sobre nossas vidas, sobre a sua vida, sobre minha vida, não importa quanto tempo vai se passar, irá se cumprir. Por mais que as circunstâncias terrenas, por mais que pessoas humanas te olhem, me olhem e digam não, esta promessa que está sobre a tua vida não irá se cumprir. Porque os olhos carnais não enxergam os planos divinos. Pessoas que estão com olhos carnais não compreendem o poder e a grandeza que Iau dos exércitos tem.
e de como ele é poderoso para fazer tudo que ele fala. Então, é tremendo quando ele diz: Yahweh visitou Sara, como dissera, e fez por ela como prometeu. Então, Yahweh não se preocupa. O que eu quero que você entenda, e que eu também entenda, que juntos aqui nós entendemos que não importa para Yahweh, o tempo, as horas, os dias que se passam, que se avança, porque o poder que Yahweh tem não se submete a essa circunstância. Quem muitas das vezes fica preocupado com essas circunstâncias de tempos, não está demorando demais, não, meses já se passaram e a promessa ainda não se cumpriu, eu não vi a promessa se cumprindo, então não vai se cumprir mais, porque o tempo está se passando, as horas têm se avançado, porque você ainda está olhando com os olhos carnais. Mas quando você, a partir deste momento, começa a abrir a sua visão espiritual e enxergar com olhos espiritual, você vai entender e você vai compreender que, independente do tempo, independente dos anos, dos meses a qual já se passara, isso para Yahweh não significa nada. Se ele disse que vai cumprir uma promessa sobre nossas vidas, esta promessa vai se cumprir, porque Yahweh fez e ele fará. Então tudo que está nos planos de Yahweh para a minha vida, para a sua vida, independente dos tempos, vai se cumprir. Então não dê ouvido a essas vozes que muitas das vezes fica te cercando, fica te fazendo olhar com olhos carnais para fazer que você desista, para fazer que você esqueça da promessa que tem sobre nossas vidas. Não escute essas vozes que olha para você e diz: não, já se passou o tempo demais e nada disso que tu fala acontece. Esta promessa não se cumpre. Não importa. Não importa. Porque quem está falando para você são pessoas que estão com os olhos carnais e não conseguem enxergar o espiritual. Exatamente como quem olhava para Sara não acreditava que aquela mulher já idosa, na sua extrema velhice, geraria um filho. Mas se Yahweh disse que faria, que daria um filho a ela e a Abraão, se ele disse que faria, que cumpriria, não importa a circunstância, não importava a idade dela, porque o poder de Yahweh não se submete a essas pequenas coisas. Quem vê dificuldade nessas coisas são pessoas terrenas. Pessoas terrenas que têm o quê? Uma visão limitada do que é a soberania de Yahweh e a grandeza de Yahweh e o poder do Criador Yahweh. Então, por isso a importância, meus irmãos, de nós olharmos para as coisas não com uma visão terrena, porque se você olha com uma visão terrena, você esmorece, a sua fé vai diminuindo. Você deixa se apegar ao tempo que já passou, muito tempo se passando, muitas vezes se passando. Pare de olhar isso. Porque aí você está tendo uma visão terrena. Comece a ter uma visão espiritual. Comece a entender. Não importa o tempo que já se passou, os meses que já se passou ou que ainda vai se passar. Não importa, porque o nosso Criador Yahweh é poderoso. Para ele, isso não quer dizer nada. E ele não se submete a essas coisas. Ele é soberano, altíssimo. Então, Yahweh fez e Yahweh fará. Louvado seja Yahweh dos exércitos. E aí, vamos agora ler
o verso 5. Não era só Sara que era idosa. Vamos lá, verso 5. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. 100 anos. 100 anos quando lhe nasceu Isaque. Às vezes a gente não consegue esperar um dia, né, que já começa a esmorecer, que já começa a pensar que não vai se cumprir ou que não vai acontecer. Tenha paciência. Comece a gerar dentro de você, por intermédio do Salvador Yahushua Mashiach, a paciência. Então, verso 5, Abraão tinha 100 anos, 100 anos, quando lhe nasceu seu filho Isaque. Quando lhe nasceu seu filho Isaque, 100 anos. Então, a gente tem que compreender de uma vez por toda e parar de ficar focado no tempo que ainda não chegou ou que está demorando muito. Não está demorando muito. Tudo corre na órbita, tudo corre no tempo de Yahweh dos exércitos. Tudo corre no tempo dele, no relógio dele, não é no nosso. Porque o nosso relógio a gente só tenta apressar, né? Mas não, Yahweh trabalha perfeitamente em tudo que ele faz. Yahweh trabalha com uma mente que não é terrena. Então, nós temos que aprender a enxergar quem é Yahweh e como Yahweh trabalha. Yahweh não trabalha como nós, seres humanos, trabalhamos. Nós, seres humanos, infelizmente, trabalhamos numa ótica de querer que tudo aconteça logo. Nós, seres humanos, somos apressados em tudo. E por isso, por causa disso, muitas das vezes, da nossa pressa, da nossa agonia, da nossa falta de paciência, a gente tropeça e cai. Por falta do quê, Marie? De paciência. De paciência. Ah, não aconteceu, vou largar o barco. Por que você vai largar o barco? Não aconteceu ainda porque não é no nosso tempo, é no tempo dele. Então por que vai largar o barco? Por que vai parar de continuar olhando para o Mashiach e Salvador Yahushua? Sabe por que muitos têm caído? Porque muitos têm recuado para trás, porque estão parando de olhar para Yahushua Mashiach. Yahushua Mashiach continua dentro do barco. Então por que você está querendo pular fora? Porque está se deixando levar pela impaciência. Está achando que Yahweh trabalha com a nossa visão? Claro que não. Está achando que Yahweh trabalha no nosso tempo? Claro que não. É no tempo dele. Abraão tinha 100 anos quando nasceu Isaque. Sara já era idosa. O que Yahweh está querendo dizer? Não é do jeito que vocês querem, não é no tempo de vocês, é no meu tempo. É eu que ordeno, sou criador, vocês são criatura. Criatura só obedece. Criador, Yahweh dos exércitos, manda e desmanda. Quem somos nós para questionar? Porque pelo desejo de Sara, ela queria, obviamente, ter um filho quando era mais jovem. Mas não é a vontade de Yahweh, não era a vontade de Yahweh quando ela tivesse um filho quando era jovem. Por quê? Se ela tivesse um filho quando ela era jovem, a glória ia ser para ela mesma e não para Yahweh. Mas Yahweh dando um filho na velhice dela, ela já muito velha em idade, Abraão também com 100 anos de idade, e ao dando um filho para eles já de idade avançada, a glória ia ser totalmente para a Yahweh dos exércitos e não para uma pessoa terrena. Por que a glória ia ser para Yahweh dos exércitos? Porque todo mundo abria a boca e dizia: não, Sara nunca vai poder ter filho, já é avançada em idade, nunca vai
vai poder, aí Iau diz, na mente de vocês, porque vocês trabalham com a mente terrena, mas eu não, eu sou poderoso, e se eu disse que faria, se eu prometi, eu vou cumprir. Então Iau deixou mesmo que ela envelhecesse. Iau deixou mesmo que Abraão chegasse nos seus anos, para aí sim se cumprir a promessa, para que a glória fosse para ele, para que toda a humanidade entenda que ele tem todo o poder para fazer tudo. Ele é o poderoso, ele pode. Então ele está mostrando que não é como nós queremos, é como ele quer. Porque pelo desejo dela, claro que ele ia querer ter um filho jovem. Que ela fala, não, eu tendo um filho jovem, eu vou poder ter meu filho, vou poder amamentar. Na mente dela, eu idosa, eu não vou nem ter leite. Se enganou. Se enganou. Porque quando Iau promete, ele também dá todo o mantimento por trás. Então, se ele prometeu que Sara ia ter um filho, ele cumpriu. Sara teve Isaac. E se Sara teve Isaac, Iau já estava trabalhando em tudo, até no leite. Até, imagine, uma mulher avançada em idades amamentou. Amamentou. Nós sabemos quem aí é mãe. Eu não sou, mas sou filha, né? Mas você sabe, você que é mãe, que tem filhos, você sabe que muitas mães não conseguem amamentar, não tem leite. Não tem leite. Não tem leite. Tem um filho, mas não consegue amamentar porque não tem leite. Acontece muito isso. Acontece muito isso. Agora, imagine Sara já avançada em idades. Avançada em idades. Quem diria que Sara seria mãe e ainda amamentaria? Quem diria? Ninguém diria. Ninguém diria. Ninguém diria. Mas nós vamos ver que ela amamentou Isaac. Vamos lá. Aí, Sara diz no verso 7, ela disse também, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria filho? Eu acabei de falar. Quem diria que Sara seria mãe na sua extrema velhice? E quem diria ainda mais que ela amamentaria? Nos olhos humanos, todos duvidaram. Porque estão nos olhos humanos. Esqueceram que quem fez a promessa é poderoso o suficiente para nutrir tudo que faz. Louvado seja Iau. E abastecer. Você acha que Iau ia dar um filho para Sara na sua extrema velhice e não ia dar também o abastecimento para Isaac? Que abastecimento, Marie? O leite. Você acha mesmo? Iau faz tudo perfeito, tudo organizado. Iau não trabalha na desordem, na bagunça, na loucura terrena, na loucura de pensamentos humanos, não. Iau é reto, direto, faz o seu trabalhar perfeito. Louvado seja Iau. Pois lhe dei um filho na velhice. Verso 8. Vamos lá no verso 8. Vamos lá. A criança cresceu e foi desmamada. Ela amamentou Isaac até o fim. Até o fim ela amamentou Isaac. E chegou o tempo do quê? De tirar ele do peito, né? De desmamar Isaac, né? Isaac foi desmamado. É quando a mãe já, né, amamentou o suficiente, aí chega a hora de tirar do peito, né? Chega, né, ali os meses que tem que tirar do peito, que já amamentou o suficiente. Não é verdade? E aí, olha isso aqui. Aí no verso 8 descreve isso, né? A criança cresceu. A criança cresceu e foi desmamada, tá vendo?
cresceu, né? Chegou o momento dela tirar Isaac do peito, que ele já tinha crescido. Ela já tinha amamentado todo o tempo suficiente. Tinha nutrido Isaac com o leite materno. Louvado seja Yahweh. Yahweh deu o filho para ela na extrema velhice dela e ainda abasteceu Isaac com o leite materno nos seios de Sara. Louvado seja Yahweh. A criança cresceu e foi desmamada. E Abraão deu uma grande festa no dia em que Isaac foi desmamado. Olha isso. Olha isso. Houve uma festa. E Abraão deu uma festa quando Isaac foi desmamado. Marie, mas por que Abraão deu uma festa? Por que Abraão deu uma festa depois que Isaac foi desmamado? Porque Abraão estava ali dizendo: louvado e exaltado seja Yahweh, que nutriu, que deu o leite aos seios da minha esposa Sara, para que meu filho fosse alimentado pela sua própria mãe. Na extrema velhice, a minha esposa amamentou o nosso filho Isaac, e isto merece uma comemoração. Chegou o momento de meu filho Isaac ser desmamado. A minha esposa amamentou até o final, porque Yahweh abasteceu, Yahweh deu a promessa, mas ele também abasteceu a promessa, alimentando Isaac com o leite materno nos seios de Sara. E Abraão entendeu a grandeza disto e deu uma festa no dia em que Isaac foi desmamado. Abraão reconheceu o que Yahweh fez. Reconheceu. Porque só quem poderia fazer isso era Yahweh. Dar abastecimento para que Sara tivesse leite. Se não fosse Yahweh, nunca Sara ia ter leite. Na velhice, ter filho e ainda ter leite. Se não fosse Yahweh, isso nunca ia acontecer. E Abraão entendeu isso. Aí Abraão acompanhou Isaac sendo amamentado, nutrido. Aí quando Isaac cresceu, aí chegou o tempo do desmame. Aí Abraão faz o que? Deu uma festa. E Abraão deu uma grande festa no dia em que Isaac foi desmamado. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Verso 9. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão da egípcia Agar brigava com o seu filho Isaque. E disse a Abraão: expulsa essa serva e o seu filho, para que o filho desta serva não seja herdeiro com meu filho Isaque. Vamos agora no verso 11. Verso 11. Esta palavra acerca de seu filho desagradou muito a Abraão. Abraão ficou triste, né? Quando Sara falou para Abraão expulsar o outro filho dele, né? A qual ele tinha tido, né? Com Agar, né? Então, isso entristeceu o coração de Abraão. Isaque era seu filho, mas o outro menino também era seu filho. Isso, imagine, né? Um pai ouvindo, né? Não, o teu outro filho, eu não quero aquilo. Não quero perto de nós e também não quero perto do meu filho Isaac. É teu filho, mas não interessa, vai, expulsa. Imagine um pai ouvindo isso, né? Que ele era pai de Isaac, mas também era pai do filho de Agar. E olha o que as escrituras relatam, né? Estas palavras, né? As palavras de Sara, né? Esta palavra acerca de seu filho desagradou muito a Abraão, né? Ele ficou mal, ele ficou entristecido, porque o outro menino também era filho dele. Aí Yahweh viu, irmãos, olha que lindo. Aí Yahweh viu que Abraão ficou entristecido, né? Porque o outro menino também é seu filho, né? Carregando ali seu sangue, sua descendência. Então, Abraão ficou triste. Aí no verso 12 diz, preste atenção. O verso 12 diz: Mas Yahweh lhe disse, não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo que Sara te pedir, concede-o, porque é por Isaque que uma descendência perpetuará no teu nome. Preste atenção. Aí vamos lá no verso
13. Você acha que Iau ia deixar que o outro filho de Abraão, o filho que ele teve com H, ficasse desamparado? Ficasse desamparado? Lógico que não. Aí Iau foi lá para acalmar o coração de Abraão. Se preocupa não, Abraão. Faz o que Sara tá dizendo. Se ela tá dizendo para tu mandar o menino junto com H embora, tá, faz. Faz o que ela tá pedindo. Confia em mim. Confia em mim, porque eu não vou deixar o teu outro filho ficar desamparado, não. E ele diz isso, ele vai dizer isso para Abraão. Aí Abraão vai ficar leve, né? Abraão vai ficar leve, a gente vai ver. Aí vamos lá. Mas Iau lhe disse: não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo que Sara te pedir, concede-o, porque é por Isaque que uma descendência perpetuará o teu nome. Mas do filho da... Olha isso aqui. Aí, olha aqui o amparo e palavra de conforto que Iau vai dar a Abraão. Palavra de conforto que Iau vai cumprir. Que Iau vai cumprir. Iau vai cumprir mais uma vez com sua palavra. Aí Iau diz a Abraão, né? Para Abraão ficar tranquilo, né? Aí Iau diz: mas do filho da serva eu farei uma nação. Olha Iau dizendo: fica tranquilo, Abraão, vou desamparar teu outro filho, não. Não precisa tu ficar triste, faz o que Sara tá mandando. Fica tranquilo, que eu também vou suprir esse outro menino que também é teu filho. Então Iau diz: mas do filho da serva eu farei uma nação, pois ele é de tua raça. Tá vendo aí? Iau dizendo bem claro: Abraão, como tu tem compromisso comigo e eu tenho uma promessa sobre a tua vida e toda a tua descendência eu abençoarei, e como esse menino também é da tua raça, carrega na veia dele o teu sangue, então eu nutrirei ele também, guardarei ele também. Eu também não vou desamparar também esta criança não, Abraão, porque é teu filho, é de tua raça. Olha isso aqui, é de tua raça, e eu farei dele uma nação. Preste atenção. Quando nós temos compromisso com Iau, e Iau tem compromisso conosco, ele não vai deixar também os nossos desamparados. Então aqui ele tranquiliza Abraão, né? Mas do filho da serva eu farei uma nação, pois ele é de tua raça. É teu filho também, Abraão, carrega teu sangue, então fica tranquilo. Farei dele uma nação, pois ele é de tua raça. Aí Abraão fica tranquilo. Aí Abraão fica tranquilo. E aí Abraão vai fazer o que Sara pediu. Aí no verso 14 diz isso: Abraão levantou-se cedo, tomou pão e um adre de água. Lembre que esse adre de água vai acabar durante a caminhada dela com o filho dela no deserto, durante a caminhada de Agar com o filho dela no deserto. Essa água a qual Abraão deu dentro desse adre vai acabar, e ela vai ficar bem desesperada e triste. Vamos lá. Abraão levantou-se cedo, tomou um pão e um adre de água que deu a Agar. Colocou-lhe a criança sobre os ombros e depois a mandou embora. Aí Iau já confortou ali Abraão, já falou com Abraão, disse que ia nutrir também o filho dele com Agar, daria a ele uma nação. Aí Abraão fica tranquilo, fica em paz e coloca em prática o pedido a qual Sara tinha feito. E manda Agar embora com a criança em seus ombros, com um vaso, né, de água, né, e pão. E Agar vai.
Aí vamos lá. Ela saiu andando errante no deserto. No deserto. Ela saiu errante no deserto de Bersabeia. Bersabeia. Verso 15. Quando acabou a água do Adri, como eu disse, a água ia acabar. Quando acabou a água do Adri, ela colocou a criança debaixo de um arbusto. Preste atenção, que dor que não foi isso. Que dor que não foi H fazer isso. Vamos lá. Ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentando-se de frente. E foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco. Dizia consigo mesma: não quero ver morrer a criança. Sentou-se de frente e se pôs a gritar e chorar. Ela coloca o filho que ela teve com Abraão debaixo de um arbusto, porque ali, né, ela viu que a água tinha acabado, não tinha mais água, né, e ela estava num deserto. E ela falou assim: eu não quero ver meu filho morrer. Eu não quero ter que contemplar essa cena com os meus olhos de ver meu filho morrer. Então eu vou deixar ele debaixo desse arbusto e para mim não ver, eu vou me afastar. E a distância que ela se afastou foi a distância de um tiro de arco. E aí ela se afasta da criança e fica sentada de longe para não ter que contemplar o filho morrendo de sede e de fome naquele deserto. Imagine a dor de Agar. Aí ela se distancia, deixa o menino debaixo do arbusto e se distancia e começa a chorar e a gritar. Começa a chorar e a gritar. E você acha que ao não ia ouvir o choro e a dor de Agar? Sendo que também Iau já tinha dito para Abraão que ia cuidar desse menino, que era filho de Abraão, era da raça de Abraão. Mas Agar não sabia disso. Quem sabia disso era Abraão. Iau tinha falado com Abraão, mas ela não sabia. Então imagine a dor. Imagine a dor. O desespero de perder seu filho, de ver seu filho morto. Tanto é que ela não quis contemplar isso. O que ela fez? Se afastou, na distância de um tiro de um arco. E começou a chorar. Sentou-se e começou a gritar e a chorar. Preste atenção. No verso 17. E ao ouvir os gritos da criança, a criança estava lá também debaixo daquele arbusto chorando. Chorando. Olha aqui. E ao ouvir os gritos da criança, e o anjo de Iau do céu chamou Agar, dizendo: que tens, Agar? Não temas. Que tens, Agar? Não temas. O anjo de Iau disse: que tens, Agar? Não temas. Pois Iau ouviu os gritos do menino no lugar onde ele está, que era debaixo do arbusto, a qual Agar tinha deixado e tinha se afastado, para não ter que ver com seus próprios olhos o filho morrer. Aí Iau escuta os gritos daquela criança. Imagina no deserto, sem água, sem alimento. E a criança gritando, chorando. E Agar também distante, gritando e chorando por estar nessa situação. Aí Iau diz, né? Iau ouviu os gritos da criança, e o anjo de Iau do céu chamou Agar, dizendo: que tens, Agar? Não temas, pois Iau ouviu os gritos do menino do lugar onde ele está. Aí no verso 18. Verso 18, vamos lá. Verso 18. Ergue-te. Olha isso aqui. Ergue-te. Levanta, Agar. Levanta. Ergue-te. Levanta a criança. Vai lá, Agar, levanta, ergue-te e pega lá a criança. Ergue-te, levanta a criança
segura firme. Segura firme, porque eu farei dela uma grande nação. Aí agora vem Yahweh confortando Agar, entregando para Agar o que ele também tinha entregado a Abraão, que ele não deixaria este menino desamparado, porque também era raça de Abraão, filho de Abraão, carregava o sangue de Abraão. Aí agora Agar ouve estas palavras vinda de Yahweh dos exércitos, no momento ao qual ela estava achando que ia perder seu filho, que ia morrer o seu filho naquele deserto, sem água, sem pão, sem alimento, no deserto. Aí vem Yahweh com toda a estrutura dizendo: ergue-te, no verso 18, ergue-te, levanta a criança, segura firmemente, porque eu farei dela uma grande nação. Louvado seja Yahweh. Imagine o conforto que isso não trouxe ao coração de Agar. Quando ela descobriu isso, e ouviu essas palavras, preste atenção. Aí o verso 19 continua narrando: e ao abrir os olhos de Agar, e ela enxergou. Com a importância, né, de estarmos com os olhos atentos e abertos para enxergar tudo aquilo que Yahweh quer nos mostrar, tudo aquilo que Yahweh quer nos indicar a fazer. E ao abrir os olhos de Agar, e ela enxergou um poço. Ela enxergou um poço. E Yahweh ia dar o abastecimento para Agar e o seu filho naquele deserto. Ela pensou que ela ia morrer de sede, de fome junto com o filho. Estava no deserto, tinha água. A água que Abraão tinha dado já tinha acabado. Aí ao abrir os olhos de Agar, e ela enxergou um poço. Foi encher o adre. E deu de beber ao menino. E ao esteve com ela, verso 20, e ao esteve com ele, com o menino. E ao esteve com o menino, no verso 20 diz: e ao esteve com ele, ele cresceu e resistiu no deserto. E tornou-se flecheiro. Isto aqui, que alimento profundo, que alimento tremendo para nossas vidas. Que palavra com uma grandeza gigantesca, a qual nós acabamos de ler aqui em Gênesis capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 20. Que texto com grandeza e profundidade de ensinamento para nossas vidas. Preste atenção. Às vezes, você está como Agar. Às vezes você acha que não tem mais jeito. Às vezes você acha que você já serve a Yahweh por intermédio de Ausha, mas os seus filhos ainda não aceitaram, ou o seu esposo não aceitou, ou a sua esposa não aceitou, e você vê seus filhos ainda no mundo, e isso te traz desespero, e isso te traz tristeza. Às vezes você vê a sua esposa ainda praticando coisas a qual fazem parte do mundo e você se entristece. Às vezes você vê seu esposo também que ainda não está liberto e você se entristece. Vê seus filhos que ainda não estão libertos e você se entristece. Mas preste atenção. E você fica desesperada. Fica desesperado. Achando que não tem mais jeito. Achando que
eles não vão ser defendidos e nem protegidos. Preste atenção. Se você é fiel a Yahweh, assim como Abraão era, se você é fiel a Yahweh, assim como Abraão era, Yahweh, por amor de você, vai proteger seus filhos. Por amor de você, vai proteger seu esposo. Por amor de você, vai proteger sua esposa. Mesmo que eles ainda estejam na iniquidade, ainda não tenham vindo e se arrependido. Mas por amor a você, como você é fiel a Yahweh, obedece a Yahweh, cumpre aquilo que Yahweh deixou ordenado por intermédio de Yahusha, anda em verdade, fidelidade e obediência, assim como Abraão andava, por amor de você, pelo compromisso que Yahweh tem com você, ele livrará os seus filhos, ele protegerá seus filhos, livrará seu esposo, sua esposa. Não se desespere. Não se desespere. Mas para isso, você precisa estar fazendo o quê? Orando pelos seus. Sem desistir dos seus. Porque Yahweh vai ouvir o seu grito de socorro. Yahweh vai ouvir o teu choro derramado. Yahweh vai ouvir o quanto você tem clamado pela libertação dos seus filhos. O quanto você tem clamado pela libertação do seu esposo. O quanto você tem clamado pela libertação da sua esposa. Yahweh vai ouvir o teu choro nas orações. O teu grito de dor nas orações. E por amor a você, como você tem compromisso com Ele, anda em retidão com Ele, Ele vai proteger teus filhos quando teus filhos saírem na rua, quando teus filhos estiverem na escola. Ele vai proteger teu esposo quando teu esposo sair de casa. Ele vai proteger tua esposa quando tua esposa sair de casa. Por quê? Por amor a você, porque você anda em fidelidade com Ele, porque você obedece a Ele, assim como Abraão andava em fidelidade com Yahweh. Tinha uma promessa sobre a vida de Abraão, e a toda a descendência de Abraão também seria abençoada, também seria protegido, assim como também foi o seu filho quando ele teve com Agar. Então, por amor a Abraão, pela promessa que Yahweh tinha na vida de Abraão, como Abraão andava em fidelidade, em retidão com Yahweh, Yahweh também supre, Yahweh também nutre o filho de Abraão, a qual ele teve com Agar. Yahweh não abandona esse menino, Yahweh protege esse menino e a mãe dele no deserto. E quando já não tinha mais água, quando Agar pensou que ali seria o fim dela, seria o fim do filho dela, vem Yahweh, abre os olhos de Agar, ela enxerga um poço cheio de água. Preste atenção, não se desespere, não pense que tudo acabou, não pense que não tem mais jeito para os seus filhos, não pense que não tem mais jeito para o seu matrimônio. Não pense isso, não pense que está tudo acabado. Tire todas as escamas dos seus olhos e enxergue também esse poço de água, a qual Yahweh fez Agar enxergar. Abra seus olhos e este poço de água se chama Yahweh dos exércitos. Yahweh vai proteger os seus por amor que Ele tem a você, porque você anda em fidelidade com Ele. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Mas você precisa estar com os olhos atentos e abertos para enxergar este poço de água e entender que quando você anda em retidão com Yahweh, quando você anda em fidelidade com Yahweh, em obediência a Yahweh, entenda, Ele vai nutrir os teus, Ele vai proteger os teus, porque se tu tem compromisso com Yahweh, fidelidade com Ele, Ele também tem contigo e com os teus. Ele abençoa também a tua descendência, Ele abençoa também quem carrega teu sangue, porque tu anda em fidelidade com Ele, é obediente a Ele, não se desvia dos caminhos dele por intermédio do Salvador Yahushua, o Mashiach. Porque Abraão pensou que estava tudo acabado também para esse menino.
Abraão ficou desesperado quando Sara disse, vai, pega o menino, a serva e manda embora. Abraão logo se entristece. É meu filho também. Quanta dor tô sentindo de ouvir isso, que vou ter que expulsar meu filho daqui. Manda ele embora para esse deserto. O que vai ser desse menino? Raial disse, fica tranquilo, Abraão. Tá esquecendo que tem uma promessa sobre a tua vida? Tá esquecendo que quem tem compromisso comigo, eu também tenho com ele? Quem anda em fidelidade comigo, quem me honra, quem me obedece, eu também protegerei, eu também nutrirei. Então não se preocupa, também vou nutrir o filho que tu teve com Agar. Fica tranquilo. Só faz o que Sara tá pedindo. Então fica tranquilo você também. Se você tem essa mesma característica de obediência para com Yahweh, fidelidade para com Yahweh, retidão com Yahweh, ele vai proteger os teus por amor a você, porque você é fiel a ele. Então ele vai proteger os teus. Yahweh vai ouvir o teu grito, porque olha que nós vimos que Yahweh ouviu os gritos do menino, ouviu o choro e os gritos também de Agar. Acha que Yahweh não escuta as nossas orações feitas dentro do nosso quarto, pedindo pela proteção dos nossos? Acha que Yahweh não escuta? Mas para isso você tem que ajoelhar e buscar. Você tem que ajoelhar e buscar, pedir, Yahweh, protege meus filhos. Mesmo, Pai, que eles estejam aí na desobediência, mas por amor, Pai, do teu nome, para que teu nome seja honrado. Eu tenho um compromisso contigo, Yahweh, e sei que tu também tem comigo. Protege meus filhos, protege meu esposo, protege minha esposa, abençoa meu matrimônio. E Yahweh vai ouvir os teus gritos, e Yahweh vai ouvir as tuas súplicas, e ele vai nutrir os teus, nutrir com proteção. Os teus vão sair e vão voltar guardados debaixo da mão dele. Assim como ele nutriu o filho de Agar e a Agar também, nesse deserto. E esse menino sobreviveu no deserto, cresceu no deserto e virou flecheiro. E Yahweh disse para Agar, porque eu farei dela uma grande nação. Então, você tem que saber se acalmar e entender que quando nós andamos em retidão e fidelidade para com Yahweh, nada está perdido. Nada está perdido. Teu choro de lamento, toda a oração que tu tem depositado nas mãos de Yahweh, ele está ouvindo. E ele está protegendo e vai proteger os teus. Assim como ele protegeu Agar e nutriu esse menino no deserto. Quando Agar pensou que não tinha mais jeito. E às vezes a gente acha que não tem mais jeito para os nossos, né? Às vezes a gente acha que não tem mais jeito para os filhos, que os filhos ainda estão na desobediência. Às vezes a gente acha que não tem mais jeito para muitos da nossa parentela. Às vezes você acha que não tem mais jeito para o seu esposo, porque ele não quer se arrepender. Acha que não tem mais jeito para a sua esposa, porque ela não quer se arrepender, não quer vir para Yahweh. Mas nada está perdido. Assim como nada estava perdido na vida de Agar e na vida desse menino, por amor a Abraão e a promessa que Yahweh tinha sobre Abraão, ele abençoaria também toda a descendência de Abraão. Porque Abraão era fiel a ele. Você compreende também a importância de nós andarmos em fidelidade perante Yahweh? Irmãos, é por isso que Yahweh está sempre nos alertando a andar com fidelidade perante a Yahweh, a obedecer a Yahweh verdadeiramente. Não é algo da boca para fora, mas obedecer Yahweh em ações e práticas dignas no seu dia a dia, quando ninguém vê, mas quando Yahweh é o principal e vê. E quando a gente anda, irmãos, nessa retidão, desce proteção sobre os teus filhos, desce proteção sobre o teu casamento,
desse proteção dentro da tua casa, com a tua parentela. Acha que Yahweh não sente prazer em proteger a descendência de quem ele vê que é fiel a ele, de quem ele vê que respeita ele, que faz de tudo para andar em integridade com ele, como Abraão era? Por isso, a importância da gente andar em obediência. E muitos têm deixado isso de lado e têm perdido tanto da proteção de Yahweh, porque não quer andar em obediência, não quer renunciar. E quando não tem renúncia, quando não tem obediência, também não vai ter proteção. Não vai ter proteção. Yahweh ali viu que o coração de Abraão se entristeceu quando Sara disse que ele precisava mandar embora o filho que ele teve com Agar. Yahweh viu a tristeza do coração de Abraão. Acha que Yahweh não contempla a tristeza do coração dos seus filhos que são obedientes a ele? Yahweh nos sonda, irmãos. Sonda a mente, coração, por completo. E aí Yahweh foi logo rapidamente tranquilizar o filho dele. Porque o pai sente prazer em tranquilizar os filhos que são obedientes a ele. O pai Yahweh sente prazer em tranquilizar os filhos que são obedientes a ele. Assim como ele fez com Abraão. E eu acho tão lindo. Irmãos, o cuidado de Yahweh é tão lindo. E cada vez que eu vou andando nas escrituras e vendo esse cuidado que Yahweh tem com os filhos dele que andam em obediência. E todo esse cuidado Yahweh teve com os filhos que andou em obediência com ele. Você pode virar as escrituras de cima a baixo. Só obteve esse mérito de proteção quem andou em obediência com Yahweh, em fidelidade com Yahweh. E isso é muito lindo. Então não se preocupe. Não se preocupe. Se você tem andado em obediência com Yahweh, em fidelidade com Yahweh, tem feito tudo por amor a ele, tem renunciado tudo por amor a ele, não se preocupe. Os teus também serão protegidos. No nome de Yahweh, por intermédio do Salvador, Yahushua o Mashiach. Então fica aqui esta palavra, este alimento para que possa nutrir a tua mente e o teu espírito, e para que você venha entender como que é o agir e o trabalhar de Yahweh na vida dos seus filhos que andam em obediência a ele. Foi uma alegria estar aqui com vocês, recebendo desse alimento, sendo nutrida juntos aqui, sendo nutridos juntos pela palavra de Yahweh, por intermédio do nosso mestre Yahushua Mashiach e único pastor Yahushua Mashiach. Então, que esta palavra venha nutrir a nossa mente, o nosso espírito por completo. Fiquem todos na paz e na proteção de Yahushua, o nosso Salvador e o nosso Mestre. E até a próxima. Em nome de Yahweh e de Yahushua, que Ele nos dê fôlego de vida para estarmos aqui juntos novamente. Assim é.